Uma outra hashtag que está em alta é a hashtag Mercosul, desde o começo da semana, né, por conta da viagem do Lula lá na Argentina, no encontro do Mercosul. E aí a manchete é: sob críticas do Uruguai à ditadura da Venezuela, Lula assume presidência do Mercosul. Então, são diferentes notícias de um mesmo dia, um dia que é significativo aí para esse novo governo do Lula. Ele assumiu a presidência ontem, né, teve a cerimônia de posse da presidência, que é uma presidência rotativa entre os 4 países que participam do Mercosul. E aí essa cerimônia aconteceu ontem lá na Argentina. Já vou colocar para vocês um pouco de como isso repercutiu nas redes. O anúncio, é lógico, na base governista se deu em tom de comemoração, como vocês veem nesse tweet do Alexandre Padilha. O nosso presidente Lula assumiu hoje a presidência do Mercosul. Em dezembro, assume a presidência do G20. O Brasil voltou ao que o Padilha define como a Copa do Mundo da política internacional e compartilhou essa imagem aí do Lula como presidente do Brasil, do Mercosul e do G20. O próprio Lula fez uma postagem no seu perfil oficial ali no Twitter sobre o dia, sobre a cerimônia. Hoje o Brasil assume a presidência do Mercosul com o compromisso de trabalhar pela unidade da América do Sul e da América Latina e do Caribe, para retomarmos o crescimento da região, combater as desigualdades, promover a inclusão, aprofundar a democracia e garantir nossos interesses em um mundo em transformação. Uma das prioridades aí do Lula agora à frente do Mercosul é esse acordo do Mercosul com a União Europeia, que a gente vem falando também, salvo engano, desde a semana passada e que ainda está travado, né, por conta de sanções ali que a Europa quer impor em caso de descumprimento de alguma medida ambiental por parte dos países aqui da América do Sul. E aí a matéria que a gente põe na tela, o tweet, né, do Valor Econômico: Lula reconhece demora nas negociações entre Mercosul e União Europeia, mas indica que terá apoio da Espanha. E aí hoje o Lula tem agendada uma conversa por telefone com o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez. E aí, segundo o Lula, segundo o governo brasileiro, o tema principal dessa conversa vai ser justamente o acordo entre Mercosul e União Europeia. A Espanha, que é exemplo do Brasil no Mercosul, a Espanha é quem vai, a partir do segundo semestre agora, presidir a União Europeia. E aí há uma grande expectativa de que esse acordo, enfim, saia ao fim desse ano, depois de mais de 2 décadas de negociações entre as partes. Por outro lado, o Uruguai, um dos 4 países do Mercosul, não assinou, mais uma vez, é a 4ª vez seguida que o Uruguai sai de um encontro do Mercosul e não assina o comunicado conjunto ali dos países, o que mostra que ele não concorda com algumas coisas, né? E o que está posto como motivo oficial aí para o Uruguai não assinar é uma discordância econômica, né? O Uruguai quer flexibilizar o Tratado de Assunção, que é o tratado que oficializou a criação do Mercosul. A ideia do Uruguai é que os países do Mercosul tenham liberdade para fazer acordos por si só com outros países, acordos econômicos, bilaterais, entre, por exemplo, o Uruguai e a China. É um acordo que já está sendo costurado pelo Uruguai ali com a China. E aí seria um acordo sem você precisar pedir meio que autorização, enfim, sem ter o envolvimento dos outros países do Mercosul. E aí o Uruguai questiona isso e por conta disso não assinou. Mas um outro motivo fez o Uruguai, e especificamente o Lacalle Pou, presidente do Uruguai, entrar nos Trending Topics aqui do Brasil. E é o que está nesse tweet do Arthur Virgílio, que é ex-ministro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República dos tempos do FHC, também ex-senador, deputado federal. E ele escreve aqui: Lula ficou calado diante do presidente do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, que de forma dura e correta afirmou: o Mercosul não defende a democracia relativa e que a Venezuela não se tornará uma democracia saudável sem eleições livres. Se referindo às últimas falas aí do Lula sobre a Venezuela, questionando o conceito de democracia e falando que a Venezuela tem eleições, então não pode ser acusada de não ser uma democracia. E aí eu vou colocar aqui o trechinho do que o presidente do Uruguai falou nesse encontro. Tem a legenda ali na tela para vocês. Está claro de que Venezuela no va a salir a una democracia sana si cuando hay un viso de posibilidad de una elección, una candidata como es María Corina Machado, que tiene un enorme potencial, se la descalifica por motivos políticos y no jurídicos. Y alguno dirá, ¿qué tiene que ver esto con el Mercosur? Bueno, tiene que ver porque los distintos bloques, las distintas asociaciones en el mundo han alzado su voz y creo que flaco favor le haríamos a la democracia venezolana y al pueblo venezolano si no alzamos nuestra voz como hizo el presidente Abdo, que suscribo, apoyo
Y en este tono, como es el que siempre tenemos, creo que el Mercosur tiene que dar una señal clara para que el pueblo venezolano pueda encaminarse a una democracia plena que claramente hoy no la tiene. Então tá aí o posicionamento firme, né, do presidente do Uruguai, dando a visão dele de que a Venezuela é uma ditadura, de que o bloco não pode passar um pano aí para as questões de direitos humanos que acontecem ali na Venezuela. E o Lula falou sobre o caso também, né? E aí ele destaca, na visão dele, que não é a decisão mais inteligente você isolar a Venezuela diante desse contexto todo. Ainda mais pensando ali que o Mercosul é um grupo econômico, né? E com relação à questão da Venezuela, gente, todos os problemas que a gente tiver de democracia, a gente não se esconde dele, a gente enfrenta eles. Eu não conheço pormenores do problema com a candidata na Venezuela, não conheço pormenores, sabe? Pretendo conhecer. Eu tive com o Papa Francisco agora e assumi o compromisso de falar com o Daniel Ortega na próxima semana a respeito da disputa lá com os setores da igreja. Naquilo que a gente puder contribuir, quem tiver relação, sabe, quem puder dar um palpite, quem puder conversar, nós temos que conversar. O que não pode é a gente isolar e a gente levar em conta que apenas o defeito está de um lado, os defeitos são múltiplos. Então, não precisa... O Lula defende muito essa questão do não isolamento da Venezuela, né? O que eu também concordo, sei lá, ainda mais se tratando de um bloco econômico, não é vantajoso para ninguém você talvez isolar ali a Venezuela. Os Estados Unidos têm isolado a Venezuela e não está mudando em nada a situação de falta de democracia lá no país. Só que não é por isso também que você vai passar um pano ali para a ditadura que existe hoje no governo do Maduro ali na Venezuela, né? Acho que é aí que tá o ponto, talvez. Deixa eu ver o que estão falando no chat aí, para além da discussão da Renata com o Helder, por conta do Discord, que eu tô vendo aí que tá pegando fogo. O Matheus mandou: Boris, o Brasil nunca perdeu relevância no Mercosul. Deixa eu ver o que o Boris falou então aqui. Aqui, ó. Boris, independentemente do posicionamento político, é muito bonito ver o Brasil retornar a uma posição de destaque nas relações internacionais. Eu acho que o Mercosul, de forma geral, perdeu um pouco de importância nos últimos anos, já que o Brasil, que era o principal líder histórico aí do bloco, aí sim o Brasil perdeu um pouco de interesse, parece, até nas relações internacionais durante o governo do Bolsonaro, né? O Brasil ficou um pouco mais isolado do mundo, questionado ali por questões ambientais principalmente. O Belém aqui dizendo que concorda com o presidente do Uruguai, que tudo isso, essa questão da Venezuela tá muito estranha. E ainda completa, pô, isolar é uma coisa, agora abraçar como amigo é foda. É isso, basicamente, né? Eu concordo contigo.